Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje vamos começar então uma série de reflexões e meditações breves sobre os capítulos do Evangelho de Marcos. São 16 dias, 16 capítulos em que Deus falará fortemente ao nosso coração. E você possa tirar o dia para ler esse capítulo e meditar durante o dia sobre ele. E à noite a gente possa vir juntos a uma breve reflexão e entender um pouco sobre a palavra de Deus. E no capítulo 1 de Marcos a gente já nota uma preparação do caminho para a manifestação do reino de Deus. O texto inicial começa já declarando que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já começa com o princípio o Evangelho de João Marcos. Não é apenas uma mensagem, é um começo espiritual. Marcos está nos dizendo o princípio do Evangelho, da Boa Nova, é Cristo, que é Filho de Deus. Isso fala de um reinício para aquele povo, para nós que aceitamos a Cristo, de um novo tempo que inaugura com a chegada do Filho de Deus, ou inaugurou com a chegada do Filho de Deus. Com Deus encarnado, Emanuel Deus conosco, Deus está iniciando novos ciclos nas nossas vidas. Aqueles que ouvem a voz de Deus, Deus inicia um novo ciclo. E o Senhor está nos dizendo, já nesse primeiro verso, já está nos mostrando aqui que o que parecia um final, Deus ele chama de início. Deus ele chama de começo. O que parecia um deserto, sem recurso nenhum, sem para onde escapar, se tornou um lugar de preparo para nós. O Evangelho, a Boa Nova, é o anúncio de um novo tempo em nossas vidas. E começa aqui relatando a vida de um profeta, João Batista. E ele não pregou em qualquer lugar, não pregou num lugar comum e que a maioria das pessoas esperassem que o profeta estivesse. Ele foi para o deserto. E isso chama muita atenção, porque ele não pregou no templo, pois ele era filho de sacerdote. Mas ele apregoou e pregou as boas novas, o arrependimento, num deserto. E a sua voz, ela ecoa num lugar de escassez, onde não há recurso nenhum. É num lugar de solidão e um lugar de sequidão, porque não há água, é deserto. Mas é ali que Deus começa uma grande obra e um novo começo na vida daqueles que aceitassem a Cristo e seguissem a Cristo a partir daquele momento. No verso 3 nos diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deus está levantando profetas nos desertos. Homens e mulheres que não dependem de palcos e muito menos de aplausos, mas que carregam a voz que prepara um caminho, a voz profética. O deserto que nós enfrentamos hoje, sim, ele pode ser o púlpito onde Deus usará a nossa vida com autoridade, assim como ele usou a vida de João Batista. Prepare o caminho do Senhor em seu coração. Arrependimento não é apenas uma emoção, chorar, é uma decisão. Eu não vou mais pecar, não quero mais errar, quero andar nos teus caminhos, Senhor. É decidir e começar a andar, observar os mandamentos de Deus e começar a andar por este caminho. Aplanar os caminhos é alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. E a igreja de hoje precisa menos de performance e sim mais de preparação espiritual. No 9 e no 11, a gente começa a ver João e o batismo de João e principalmente o Senhor Jesus indo ao encontro dele para se batizar. Que isso mostra que é necessário uma aprovação antes da manifestação. 9 e 11 relata assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus,
tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Antes de qualquer milagre, Jesus, ele foi batizado. O céu se abre e o Pai declara: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em algumas versões. E aí vem a aprovação de Deus na vida de Cristo Jesus. E é a primeira vez também que o Pai fala com o Filho encarnado. A voz do Pai ainda está ecoando sobre os filhos obedientes do Senhor aqui na terra. E ele se alegra quando nos mantemos firmes diante de provações, diante de desertos, diante de dificuldades das nossas vidas. E ele se mantém alegre e ele declara: Este é meu filho amado. Lembra da passagem de Jó? Quando Satanás ele está rodeando o mundo e se encontra numa reunião, o Senhor vai declarar: Você tem visto o meu servo Jó? Como ele é fiel a mim? Assim ele também olha para nós e declara: Este é meu filho amado. Deus afirma a identidade antes da função. Ele nos acolhe e nos reconhece como seus filhos. E através do batismo, nós declaramos isso para o mundo, para o povo de Deus. E antes de ser usado, Jesus demonstrou aqui, e nós, é necessário saber quem nós somos, quem a gente é. Não busque ser aceito por homens, mas antes, ouvir a voz do Pai. Busque ouvir a voz de Deus primeiramente. Muitos ministérios, eles se desgastam por falta de identidade espiritual, de saber quem se é no corpo de Deus. Quando você ouve a voz de Deus sobre a sua vida, não precisa de validação das pessoas, dos homens, porque você tem certeza daquilo que você foi chamado, daquilo que você precisa fazer. E uma das coisas é pregar o Evangelho, seja com a nossa vida, seja em palavras, seja em ações. É decidindo, se arrependendo a cada dia e decidindo viver Cristo na sua vida. E aí Jesus vai ser levado para o deserto, onde ele vai ser confrontado. 12:13 diz: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Após a aprovação de Deus, o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. O deserto não é só um lugar de revelação, mas também de batalha espiritual. E muitos de nós hoje nos encontramos em algum deserto. E é interessante a gente meditar nisso aqui, porque é ali que a gente está sendo forjado para a guerra, preparado para a guerra. O Senhor está treinando guerreiros no oculto. A tentação que não nos destrói, ela nos prepara. Prepara para grandes batalhas e grandes vitórias e grandes guerras, mas grandes alegrias no Senhor. Porque o nome dele será glorificado e o nome dele será exaltado. O pastor, o líder, o crente fiel, todos passarão por confrontos espirituais. Ninguém está imune, nem Cristo Jesus. Mas o mesmo Espírito que nos leva ao deserto é o mesmo Espírito que nos sustenta naquele deserto. Deus, ele não nos abandona no campo de batalha. Aleluia. 14:15 diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus começa a pregar. Depois de ser aprovado por Deus, reconhecido como filho de Deus, ele é tentado, é forjado, preparado para as batalhas. E aí agora então ele vai para o campo e começa a pregar o arrependimento. Jesus não começa com promessas de bênçãos, muito diferentes de pregadores hoje em dia, mas ele começa com uma ordem: arrependei-vos e crede no evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Há um som ecoando no Espírito, o reino está próximo.
Nunca se falou tanto da volta de Cristo como na nossa geração. Não é tempo de brincar de igreja, é tempo de arrependimento genuíno, de corações contritos. Deus está levantando uma geração que proclama a verdade do reino, não apenas uma religião confortável para nós. A igreja precisa voltar a essa mensagem central: arrependimento, fé e reino. O púlpito, o altar deve ser lugar de confronto, mas também lugar de cura, não de entretenimento. A gente não está ali para entreter as pessoas. E aí ele começa então os chamados dos discípulos. Vinde após mim. 16 começa dizendo: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Jesus chama homens comuns, pescadores, trabalhadores, pessoas sem títulos, e ele faz esse convite: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deus está chamando os improváveis, eu e você. Ele não chama, melhor dizendo, aqueles que estão prontos, aqueles que sabem tudo, aqueles que acham que sabem tudo. Ele prepara aqueles que atendem ao seu chamado. O eu vos farei está ativo. Ele nos fará pescadores de homens. Ele nos fará andar pelo caminho. Ele nos fará preservar no caminho. É o Senhor quem transforma. É o Senhor quem nos prepara e quem nos capacita. Ele não espera a gente estar perfeito para atender ao seu chamado. Deus está dizendo: me siga e eu farei. Eu sou. Pastores devem discipular com paciência. Jesus leva tempo moldando os que ele ama. E aí a gente vê depois a autoridade de Deus em ação, o reino em ação. A gente vê a cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e a cura de um leproso. E chegamos no final do capítulo 1. Jesus expulsa demônios, cura enfermos, toca o intocável, que é um leproso. E não apenas fala sobre o reino de Deus, ele também manifesta o poder do reino de Deus. Chegou a hora de nós como igreja caminhar em autoridade. Chega de discurso sem poder. A igreja cheia do Espírito se move com sinais, cura e libertação da nossa alma. Por isso devemos orar por autoridade espiritual. Devemos ministrar com unção, não apenas com inteligência e com intelecto. O povo tem sede da presença de Deus, não de performance. O reino é demonstrado, ele é vivido, não apenas ensinado. Devemos viver, ser, aprender a ser, observar os mandamentos do reino de Deus para sermos verdadeiros filhos de Deus aqui na terra. E esse é o chamado desse primeiro capítulo aqui. É um chamado a preparar esse caminho, a viver com identidade de filhos de Deus, a entrar no reino com arrependimento, reconhecer que necessitamos de cada dia da graça e da misericórdia de Deus. E sim, responder a esse chamado de vir a Cristo, e Ele fará com que sejamos pescadores de homens, e a manifestar o poder de Deus na terra, até que Ele venha. Deus está levantando essa geração que não apenas fala, mas é uma geração que prepara, que não apenas prega, mas é uma geração também que vive o Evangelho, que não apenas reúne multidões, mas forma discípulos, que possamos ser essa geração de filhos de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço.